Dia de Marte, Victor aqui. Não tem B-roll hoje. O que é B-roll? É aqueles takezinho de nossa, a paisagem, nossa, XYZ. Coisas que criam um cenário que ajudam a dar uma sensação cinemática, saca? Por que esse vídeo em específico não tem B-roll, sendo que todos os outros vídeos, no último vídeo eu fiz B-roll do meu café da manhã, bicho. Eu fiz B-roll, tipo, olha, tem um gato aqui, ó. Por que esse não tem? Victor está com preguiça? Não. É fácil, é rápido. Pelo menos do jeito que eu faço, né? Que não é nível Hollywood. Tem vlog por aí com mais B-roll que todos os meus vídeos juntos. Mas tá bom, foda-se, não é sobre isso. É sobre... Nesse vídeo eu vou falar sobre minimalismo. E o que ele significa pra mim, o que ele já significou pra mim, o que ele provavelmente significará pra mim se certas coisas derem certo. Porque, né? Podem não dar. Como é um vídeo sobre minimalismo, eu pretendo fazer tudo num take só. E, porra, o que caralhos é minimalismo? É quando você... Ao pé da letra seria quando você vive uma vida com o mínimo de posses o possível. Mas na prática é muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque, por exemplo, fulano de tal pode ter um guarda-roupa pequeno, numa casa pequena, uma cama pequena e etc e tal, e ele tem poucas coisas por ter pouco espaço. Certo? Certo. Fulano de tal também pode ter uma porra de um computador que não tem muita memória, e aí ele não tem tipo 10 jogos instalados, ele instala um, joga aquele um jogo até ele não querer jogar mais aquele jogo, e depois ele desinstala aquele jogo e instala outro. Ele está sendo minimalista sobre a quantidade de coisas que tem instalada no computador dele, saca? Isso seria um minimalismo forçado. A pessoa é forçada pelas circunstâncias cujas quais ela vive, ela dispõe dessas circunstâncias para poder viver, e elas colocam um limite na quantidade de posses físicas ou virtuais que ela necessariamente tem. Se você tem uma casa grande e você tiver dinheiro suficiente, você provavelmente vai encher ela de coisa. Se você tem uma casa pequena e você tiver dinheiro suficiente, você provavelmente vai encher ela de coisa. E o capitalismo moderno, ele cutuca muito as pessoas nessa questão de consumismo. É uma história muito comum no Brasil, e eu diria que até em outros lugares do mundo. Pessoas que foram muito pobres por muito tempo, quando elas começam a ter uma boa qualidade de vida, elas começam a adquirir muitas coisas muito rápido e influenciadas diretamente pelo capitalismo, né, pela cultura de consumismo desenfreado. E elas, com o tempo, passam a sofrer de algo que é a dor da posse. Existe um exemplo muito fácil de dor da posse. Eu tenho alguns animais aqui em casa. Tem um Rottweiler de 50 kg chamado Fred, que inclusive ele provavelmente vai latir durante esse vídeo e vocês vão escutar o latido, porque é um latidão fudido de alto. E aí tem mais um cachorrinho vira-lata que é um pouco menor, um bocado menor, ele tem menos de 20 quilos. E aí tem um poodle, e aí tem 4 gatos. 4? Hector, Lalo, Nacho e Dexter. 4 gatos machos e uma gata fêmea, que é a Kim. E eu passei muito tempo da minha vida sendo um dono de animais, sendo pai de pet, por assim dizer. Só que esse é o primeiro período da minha vida que são uma quantidade tão grande, tão variada e tão fisicamente e cronologicamente taxantes. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer muito mais limpeza, que às vezes você nem dá conta, e isso se acumula.
e você tem que dar muito mais vacinas, você tem que comprar muito mais ração e etc e tal. Teoricamente, você, entre aspas, possuir animais de estimação deixa muito claro quando você está sofrendo de dor da posse, porque começa a acumular uma determinada situação quando você passa do seu limite do que você dá conta em relação a isso, e se torna uma bola de neve de problemas sanitários e financeiros. Quando um cara tem, sei lá, 2, 3 casas e ele não tem condições de bancar 2, 3 casas, ele começa a atrasar os impostos, a manutenção das casas vai ficando de lado. O cara que tem 2, 3, 4, 5, 6 carros, ele tem uma garagem pequena, aí ele tem a brilhante ideia de investir num elevador, aí ele vem, estaciona um carro, aciona um elevador, tipo aqueles de mecânico. E aí levanta o carro para estacionar outro por baixo, só que aí ele gasta tanto dinheiro fazendo a manutenção dos carros dele, que ele não faz a manutenção do elevador dele, e depois de um tempo o elevador dá um determinado problema, uma porra de um parafuso enferrujou na hora errada, no dia errado, e um carro caiu por cima do outro, ele vai ter todo esse prejuízo. Dor da posse, certo? Se você tem muitas roupas, e aí você precisa sair, e aí você tem que parar e pensar, qual roupa eu vou usar para sair? E aí você perde tempo, energia e cria aquele estresse de ter que tomar a decisão e etc e tal. Isso também é dor da posse. Minha primeira experiência minimalista comigo mesmo foi um determinado momento que eu ainda estava na escola, eu acho que eu já estava no ensino médio, não tenho certeza. Não lembro com clareza, minha memória é horrível. Que eu tinha exatamente 14 camisetas cinzas, todas do mesmo tamanho, todas da mesma cor, todas do mesmo modelo, cópias idênticas, a mesma camiseta, só que 14 vezes. E aí todo dia eu acordava, pegava a porra da camiseta limpa e vestia. Por que 14? Porque aí eu tinha 7 pra usar. 7? Rapaz, levantar a mão só é horrível. Cabaço pra caramba. Tinha 7 camisetas pra usar, eu usava 7, terminei de usar 7, tô usando a 8ª, coloco a 7 pra lavar. E aí eu tenho mais uma semana, porque aí tipo assim, lavava num dia, aí pendurava no outro, uns dias pra secar de sobra, né, porque inverno, umidade, etc e tal, às vezes não fez sol, piripororó. Caiu do varal, tive que lavar de novo, qualquer firula assim. E eu passei, se eu não me engano, 2 anos nessa brincadeirinha aí de ter somente 14 camisetas. E conforme algumas delas foram sendo usadas mais, porque eu não parava pra, tipo, botar número. Essa é a camiseta 1, tem que usar ela a mesma quantidade de vezes que as outras. Teve algumas que eu usei mais, teve outras que eu usei menos. E as que eu usei mais, elas foram rasgando, ou ficando desbotadas, ou esgarçadas. E eventualmente eu as joguei fora, descartei-as. E conforme foi diminuindo, chegou um determinado momento que eu tinha exatamente 8 camisetas. Pouco, muito pouco. Só que como eram camisetas que eu gostava, que eu achava bonitas, que elas estavam, em geral, bem cuidadas, estavam sempre lavadas, etc e tal, eu me sentia muito confortável e eu fiquei um tempão sem parar pra pensar, nossa, que camiseta que eu vou usar hoje? Aquilo ali me ensinou que existia uma parte de mim que precisava ser mudada. No Brasil a gente tem muito essa coisa de mas isso aqui é roupa de ficar em casa, isso aqui é roupa de sair. Que a gente deixa as nossas roupas mais bonitas, mais novas, etc e tal, pra quando a gente for pra um determinado lugar, pra causar uma determinada impressão, que a tendência é que ela seja uma boa impressão. Geralmente ela pode ser, geralmente ela pode não ser, depende. E depois dessa primeira experiência com o capitalismo, eu continuo... Capitalismo, ó, não sabe falar. Depois dessa primeira experiência de minimalismo, eu comprei mais roupas, definitivamente. Eu tinha só 4 calças naquele momento, porque uma para cada semana do mês. Usava uma calça a semana inteira? Não. A ideia era essa, mas adolescente, suado, calor, etc. Não era viável usar uma calça só a semana inteira. Mas conheço gente que faz isso. Em geral, mulheres que se sujam menos e etc e tal, mas conheço gente que faz isso.
Dali em diante, eu passei a comprar somente roupas que eu achava que eram bonitas o bastante para eu ir para qualquer lugar, que eu me sentiria confortável, que eu me sentiria estiloso, etc e tal. E isso funcionou muito para mim por muito tempo. Eventualmente eu comecei a colocar camadas a mais nessa mentalidade, que era o quê? Minhas roupas tinham que ser bonitas o bastante para eu usar em qualquer lugar, para qualquer coisa. Elas tinham que ser confortáveis o bastante para eu conseguir fazer esportes com elas. E isso começou a me colocar numa determinada direção de escolha de roupas. Eventualmente minhas roupas elas tinham que passar num critério de, pô, elas têm que ser roupas duráveis, elas têm que ser roupas que aguenta tranco, que dá pra ir pra luta, tá ligado? Isso foi servindo de filtro cada vez mais e eventualmente eu cheguei num determinado momento da minha vida que ou minhas roupas elas vêm de lojas de camping, porque são roupas que são muito versáteis e que duram bastante, ou elas são roupas de lojas de estilo militar. Porque eu achava que era uma vibe muito interessante com um conjunto de outras roupas que eu usava, dava uma coisa meio tech wear. E, pô, roupas que duram muito, roupas super confortáveis, roupas que dão certo pra qualquer situação e roupas que dá pra você enfrentar o mundo dentro delas. Atualmente, eu ainda tenho pouca roupa pro padrão da maioria. Eu vou mostrar, porque senão fica difícil. Aquele móvel. São 4 cestos? Eu acho que cestos é o nome correto. Aquilo ali atualmente é meu guarda-roupa. Nossa, Victor, tem um guarda-roupa atrás. Por que você tá falando que só isso é suas roupas? Porque essas são as roupas que eu uso no meu dia a dia. Dentro desse guarda-roupa, não tem roupa. Tem um bocado de tralha. Não tem roupa no guarda-roupa. Antes de eu abandonar esse guarda-roupa aí e ir para o próximo, que eu já tive um outro guarda-roupa na minha vida, antes de ser essa coisinha de 4 cestos, eu tinha um guarda-roupa que era um guarda-roupa de solteiro, né, que eles chamam, que é 2 seçõezinhas e 2 gavetas e 2 partes de baixo. As partes de baixo eu guardava as tralhas, as gavetas eram cuecas e meias. E o resto das roupas ficava tudo pendurado, as calças dobradas embaixo das roupas penduradas. E, tipo, funcionava super bem, sempre tinha espaço pra coisa a mais. Sempre tinha espaço sobrando. A ideia de minimalismo traz um conjunto de vantagens. Vantagens essas que englobam você diminuir o máximo possível a sua dor de posse. Você diminui o máximo possível o seu gasto de energia e seu gasto de tempo em tomar decisões sobre determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem, tipo assim, um prato, um garfo, uma faca, um copo, uma caneca e uma colher e coisas de cozinhar, panelas e mais nada. Ela tem muito menos louça para lavar do que uma pessoa normal. Inclusive, não dá para acumular louça, tá ligado? Não fica a louça lá uma semana para ela lavar. Porque se ela usou o prato num dia, deixou pra lavar no outro, ela não tem outro prato pra usar, ela lava e usa o prato e aí tá sujo lá, e depois ela lava e guarda, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você diminui a quantidade de roupas que você tem, você automaticamente tem que lavar menos roupa. Você diminui a quantidade de pratos, talheres, copos que você tem que lavar menos louça. Se você diminuir sua casa, você tá morando numa casa que tem 3, 4 cômodos, você vai morar numa casa que tem 2, você diminui a área que você tem que limpar. Tem um conjunto de fatores. Você, em vez de usar 4, 5, 6 aplicativos de bancos diferentes, você usar um só, você consegue ter muito mais noção de como está a sua vida financeira. Você ter essa noção de tornar as coisas menores em quantidade para aumentar o seu critério de qualidade para aquilo é uma parada que tem muitos benefícios. Não serve para todo mundo. Conheço gente que odiaria a ideia, mas que se beneficiaria muito. E conheço gente que não tem a menor necessidade de passar por isso, mas que gostaria. Saca? Existe toda essa
essa coisa de minimalismo na minha vida há um bom tempo. Eu tô com 24 anos, quase 25, então tem próximo de uns 5, 6, 7, talvez uns 8 anos que o minimalismo faz parte da minha vida consciente. E essa primeira vez que eu fui para a Europa, que foi na intenção de ir para ficar, que eu aprendi na prática que eu não tinha me planejado corretamente, preferi voltar em vez de passar certas coisas desnecessariamente. Parte do meu plano de ir para não voltar, parte do meu plano de passar o resto da minha vida viajando, que inclusive eu ainda vou concluir esse plano, porque não tem a menor condição de eu passar o resto da minha vida morando num lugar só. Parte dessa coisa toda de planejamento de vida envolve o minimalismo de uma forma muito clara para mim, que é o quê? Isso aqui é uma bolsa, certo? Uma bolsa da Decathlon, é uma Four Class, de 40 litros. Ela é um modelo Travel. Por que essa bolsa é importante nessa conversa? Porque essa é uma bolsa que, se tudo que eu preciso para viver couber dentro dela, eu consigo estar com todas as minhas coisas comigo o tempo inteiro, certo? Isso é um ponto positivo para mim, porque é tipo... Imagina se você pudesse levar sua vida para todos os lugares. Para mim é interessante. Essa porra dessa bolsa entra em qualquer avião sem pagar taxa de bagagem, porque ela vai como... É sua mala de mão, certo? Ela tem o tamanho perfeito para ser mala de mão de qualquer companhia aérea que exista atualmente. Pode ser que no futuro isso mude, mas hoje, agora, isso é válido. Ela é uma bolsa que é extremamente ajustável para você, tipo, se você vai carregar a sua vida, tudo que você tem dentro de uma bolsa, ela tem que ser confortável. E, pô, ela é muito confortável, ela tem ajustes para você deixar super alinhadinho com a sua coluna, é maravilhoso, é maravilhoso. No meio dela, na parte de trás, aqui assim, na parte interna, tem tipo uma barrinha de metal. É mó legal. Por quê? Porque ela ajuda a manter a coisa toda centralizada sem pesar demais nos lugares indevidos da sua coluna. É confortável. E a ideia de poder viver o resto da minha vida numa determinada quantidade limitada de coisas, limitada por esse espaço, o espaço de uma bolsa, faz com que seja muito mais necessário uma criatividade um pouco mais avançada para fazer certas coisas funcionarem. Por exemplo, eu devia ter deixado isso mais fácil. Isso é um saco estanque. Para que serve um saco estanque? Se você tem alguma coisa molhada aqui dentro, a água não sai para fora. Se você tem, sei lá, chuva rolando do lado de fora, tudo que tiver aqui dentro vai ficar seco. Certo? Certo. Se eu precisar, levando na minha bolsa coisas eletrônicas, protegê-las da chuva, a bolsa tem uma capa de chuva própria dela, certo? E eu atualmente sou o dono de uma capa de chuva que eu ainda não precisei utilizar, mas ela tá ali. Se eu precisar proteger meus eletrônicos, ou coisas de papel, ou coisas que sejam sensíveis à água, eu posso colocar aqui dentro, virar o negocinho aqui, que ele tipo enrola, fechar essa merda, e pronto, todas as minhas coisinhas estão protegidas aqui dentro. Se eu estiver num lugar que tenha... Se eu estiver acampando, e eu estiver num lugar que tenha vida selvagem, e eu não queira atrair animais para perto de mim, eu coloco tudo que for comestível, tudo que tiver um cheiro atrativo, dentro disso aqui, amarro a cordinha, jogo num galho de uma árvore ou em qualquer outra coisa alta e deixo pendurado. Saca? É isso que as pessoas fazem nos Estados Unidos quando elas acampam em áreas que tem urso. Tem lojas de coisas de sobrevivência perto dos lugares que tem urso, que você compra um tambor de plástico, você põe sua comida ali dentro, vou acampar, terminei de cozinhar, comi e tal, não sei o que, não quero que venha um urso à noite acabar com a minha vida. Você pendura essa merda e tá tudo certo. Saca? Porém, para quem faz mochilão, para quem fica muito tempo acampando e etc e tal, isso aqui tem uma utilidade secreta que é o quê? Você coloca a sua roupa suja aqui dentro com água e sabão, você põe no chão,
fica esfregando essa merda, e aí você lava a sua roupa. É uma máquina de lavar. Eu tô levando uma máquina de lavar que não pesa nem 300 gramas, que fica super compacta. Ó, com ar dentro ainda, ela cabe num punhado de mão. Incrível. Ou não, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, mas a roupa não fica limpa. Basta você saber lavar. Eu lavei já algumas vezes roupa com isso aqui e é um pouco mais de esforço do que eu gostaria, mas se você tiver paciência de enxaguar a parada certinho, colocar água com sabão uma segunda vez, lavar de novo, tal, pedir pororó, e não encher demais isso aqui, para ter espaço para água lá dentro, para você conseguir realmente esfregar bem as coisas, você consegue sim deixar sua roupa bem limpinha. É maravilhoso. Depois que eu descobri isso aqui vai continuar comigo para sempre. E isso aqui é, adivinha o quê? Um artigo de acampamento. Porque, novamente, coisas de acampamento geralmente são muito versáteis e muito duráveis. A ideia toda de viver minha vida com uma mochila só é uma parada interessante pra mim, porque me levaria ao extremo, saca? Se você só tem uma mochila e você tá indo acampar, você não consegue levar tantas ferramentas. Isso significa que você tem que adquirir muito mais conhecimento, botar esse conhecimento na prática, porque você não vai ter levado as determinadas ferramentas, e isso te torna uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais prática e mais útil. Eu ainda não tenho nenhum diploma com o meu nome escrito nele, mas eu já sou uma pessoa que acumula uma boa quantidade de conhecimento para pessoas na média, na minha idade, perto da onde eu moro. Assim. Tem muita gente na minha idade muito mais inteligente do que eu em outros lugares do mundo, mas por aqui eu tô próximo de um bom nível para os meus padrões. Isso para mim é do meu agrado um bocado, e isso torna a minha existência, a minha personalidade, a minha capacidade de ajudar outras pessoas em algo que faz muito bem para minha alma, faz eu me sentir uma pessoa que realmente vale a pena existir. Toda pessoa vale a pena existir? Não sei, não cabe a mim decidir, não cabe a mim julgar se sim ou se não, mas eu consigo julgar a minha própria existência, porque eu estive existindo comigo e testemunhando a minha vida, ela durante toda a existência da minha vida. E ser uma pessoa mais capaz, tanto na teoria quanto na prática, me agrada muito. A ideia de minimalismo, definitivamente, quando é levado um pouco mais próximo do extremo, é algo que é engrandecedor. Tem gente por aí que viaja meses a fio só com o que leva nos bolsos, saca? É o tipo de galera que, sei lá, vai pra uma determinada cidade e aí entra numa lavanderia daquelas, tipo, que você paga pra lavar suas roupas, etc e tal, e, tipo, tira a roupa inteira do corpo, fica só de, sei lá, cueca e samba canção, e aí lava a parada inteira, põe na secadora, seca a parada inteira, tira, veste e continua viajando. Porque só tá levando o que tem nos bolsos, tá ligado? Tem gente que viaja só com uma bolsa, tem gente que viaja com 2, 3 bolsas, tem gente que viaja só dentro de um carro pequeno, tem gente que viaja só dentro de uma van. E todos esses espaços são muito menores do que uma casa. Como essas pessoas conseguem continuar vivendo dessa forma? Da mesma forma que as pessoas viveram durante muito tempo. Ter mais coisas não te torna alguém melhor, mais importante ou principalmente mais feliz. Certo? As coisas são ferramentas. Elas não deveriam ser o objetivo. E a situação atual, global, mundial, cultural do capitalismo torna muito difícil para alguém que nasceu depois de 2000 entender isso, saca? Eu conheci pessoas que já passaram por momentos de quase depressão por não ter um determinado objeto na vida delas.
Isso não, não é bom. Eu acho difícil alguém achar isso bom. Pode ser que eu seja louco, pode ser que eu esteja maluco, pode ser que eu esteja falando bobagem. Mas eu aqui, do meu humilde ponto de vista agora, tenho muita dificuldade de entender como isso seria bom. A não ser, né, para quem vende as coisas, que são os burgueses donos dos meios de produção. Não, eu não sou comunista, não, eu não sou socialista. Talvez um pouco. Mas só porque o que eu vivi minha vida inteira foi capitalismo. E eu definitivamente não acho que está dando certo. Então, contanto que não fosse do jeito que está agora, para mim estava ótimo. Podia ser um tipo diferente de capitalismo, tava tudo bem. Contanto que fosse melhor. Enfim. O minimalismo, para mim, ele não é a coisa mais simples do mundo. Porque eu sou um artista, certo? Eu faço música, eu faço desenho. Eu ainda não comecei a digitar a porra de um livro, mas as ideias já estão bem formadas. Eu vou escrever um livro. Isso vai acontecer. E, pô, tudo isso demanda material. Para você produzir música, você precisa de um instrumento, ou você precisa de um computador para gravar, e só o computador sozinho não adquire a qualidade necessária para ficar do seu agrado. Então, pô, é um computador, é uma interface de áudio, é um microfone, é um fone, aí você não pode gravar em qualquer lugar, e o acústico, e não sei o que, piriri, pororó. Muitos objetos envolvidos. Conseguir fazer arte com o mínimo de objetos possíveis é um dos maiores upgrades que você pode dar na sua criatividade. Por quê? Pensa na seguinte situação. Você pega uma pessoa que nunca pintou na vida dela, e aí você coloca ela numa sala onde tem todas as telas possíveis, de todos os tamanhos, de todos os materiais, com todos os pincéis, com todas as tintas. Vai demorar muito para essa pessoa começar a pintar. Por quê? Porque ela vai passar muito tempo tentando decidir por onde começar. Quando você só tem uma folha de papel em um caderno e um joguinho de lápis, ou sei lá, uma paleta pequena de aquarela, ou qualquer coisa do tipo. Se você der uma folha de papel e um lápis para alguém e falar para essa pessoa, desenhe, ela vai pegar o lápis e ela vai desenhar no papel, porque não existem opções para sobrecarregar a capacidade dela de iniciar algo. E a prática não leva à perfeição, a prática leva ao progresso. Se você ensinar coisas sobre desenho, sobre arte, para uma pessoa a vida dela inteira, sendo que ela nunca pega para fazer nada, ela nunca pratica aquilo, primeiro, a primeira semana que ela ficar sem estudar aquilo, ela vai esquecer de tudo que ela não usa. O cérebro só lembra daquilo que usa. Entende? Você limitar suas opções para te tornar alguém que consegue começar uma parada mais facilmente e continuar praticando aquela parada, você se torna, no exemplo artístico, você se torna um artista melhor. Se você tiver somente um livro para ler, e aí você lê ele, aí você terminou, aí você, sei lá, conversa com seus amigos sobre aquele livro, e aí, pô, você não tem mais nada para ler, você pega, você lê aquele livro de novo, e agora, a segunda vez que você leu ele, você desenvolveu uma perspectiva diferente sobre determinados pontos. E aí você conversa de novo e, nossa, eles que nunca leram não vão conseguir compreender aquilo. Saca? A ideia de pegar uma determinada coisa e limitar suas opções sobre aquilo é engrandecedor de diversas formas diferentes. Saca? O cara que ele quer ser alcoólatra profissional e ele pega para beber somente um tipo de bebida, ele vai ficar incrível. Uma resistência incrível sobre aquela bebida. Dá uma quantidade de anos dele bebendo só aquilo direto, ele vai saber de tomar um gole, ele vai saber se é uma garrafa recém-aberta, se é uma garrafa que está aberta há algum tempo, se for um tipo de vinho, ele vai saber identificar se foi da mesma safra que outro vinho que ele bebeu, etc. A prática leva ao progresso. Progresso de uma determinada coisa
amplia a sua perspectiva. Leonardo da Vinci, ele fazia muitas coisas. Eu sei, eu acabei de mudar de assunto, mas o assunto é o mesmo ainda. Calma, vocês vão entender. Leonardo da Vinci era pintor, desenhista, inventor, ele tem a parcela medicinal da vida dele também, arquiteto, piriri pororó, um monte de coisa. Ele era um cientista, né? Ele estudava a forma que a luz se comportava de uma maneira muito avançada para a época que ele viveu. E ele definitivamente tinha muitas opções, muitos recursos, conforme ele foi avançando na vida e se tornando uma pessoa de uma determinada notoriabilidade. O quão facilmente ele era notado perante a sociedade, né? E tudo isso, em vez dele pegar tudo e investir numa coisa só, pegar o tempo dele inteiro e investir numa coisa só, ele diversificava. Essa diversificação tornava os recursos de cada uma das coisas limitados. Tornava o tempo dele de fazer a quantidade de coisas daquele determinado assunto, tornava limitados. Você colocando limites nas coisas, você se força a levar aquela parada ao máximo dentro daqueles limites. Inclusive, teoricamente, é isso que faz você expandir os limites. Pensa você levar a sua vida de uma maneira limitada, de propósito, para você conseguir ter uma vida com menos limites perante aquelas circunstâncias que você limitou. Uma pessoa não ter uma casa fixa, não é, nossa, ela nunca vai se conectar com aquele determinado lugar, mas isso abre as portas para que ela vivencie, experiencie muitos lugares diferentes. Saca? Você não falar uma língua só torna você capaz de vivenciar e experienciar o mundo de acordo com diversas perspectivas linguísticas. Você não escutar um tipo só de música vai fazer você apreciar todos os tipos de música muito mais, inclusive o que você mais gosta. Então, o minimalismo é sobre ter menos para ser mais, do meu ponto de vista, que pode estar completamente equivocado perante a ideia de alguém, seja lá quem for. Mas eu que não sou ninguém, que não falo nada de porra nenhuma, não sirvo de muita coisa, eu enxergo dessa forma. E a primeira vez que eu vi um vídeo sobre minimalismo, eu ri muito. Anos depois, hoje eu levo uma vida minimalista dentro dos meus conceitos. Pode ser que daqui a muitos anos alguém que tenha visto esse vídeo lembre disso e fale, pô, eu também dei risada naquele determinado momento e aquilo, conforme a minha vida foi passando, fez bem pra mim. A possibilidade, isso nem precisa acontecer, a possibilidade disso acontecer, mesmo que esse vídeo seja um vídeo minimalista também, com 0 cortes e 0 firula, etc e tal, sem decoração, por assim dizer, ainda assim torna toda a criação desse vídeo algo muito maior do que o quão pouco trabalho foi investido e o quão pouco tempo foi investido nesse determinado vídeo. É sobre isso. E até a próxima.